Grande prazer de ter conosco Ana Paula Cruz. Estou super honrada, assim, me sinto muito feliz. Que assim começamos o ano 2021 com um tema muito importante para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, tema que tem que ser debatido, falado, promovido, divulgado em todo mundo, sim? Então, vou apresentar a Ana Paula Cruz, que ela é licenciada em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e pós-graduada em Teorias e Métodos da História pela mesma instituição. Mestra em História Social pela Universidade Estadual de Feira de Santana e doutoranda em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Membro do Conselho Editorial da Revista Nordestina de História do Brasil e participante do Mark Cluster Mamulon Dissertation Workshop 2020 e 2021 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, temos um grande prazer, estou muito feliz e passamos a voz para Ana Paula Cruz. Muito obrigada. Eu que agradeço, Agatha, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, divulgando a minha pesquisa e militando por uma causa que eu acho justa, né? Que são os direitos da população quilombola no Brasil. Eu sou de uma geração de historiadores e historiadoras que acreditam que a intersecção entre produção de conhecimento histórico e militância ela é bastante necessária no fazer historiográfico, né? Aí trazendo o Mark, eu sempre falo isso, né? Trazendo o Mark Bloch, né? Para o debate, qual a utilidade da história? A história ela é política, né? Então eu acredito que as minhas pesquisas sobre as comunidades quilombolas no Brasil elas devem contribuir com as lutas ancestrais dessa população por direito ao território, por direito à preservação da cultura material e imaterial, pelo direito do bem viver e acesso à cidadania. Então, é por isso que eu pesquiso, é por isso que há mais de uma década eu venho me debruçando sobre esse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu também sou quilombola, né? Eu sou oriunda da comunidade que eu estudo meu lugar social. E aí eu parti, sobretudo, de um campo da história, que é um campo da história do tempo presente, que é pensar como essas relações com o meu cotidiano, a minha vida na comunidade de Santiago do Iguape, influenciaram as minhas escolhas acadêmicas. As minhas escolhas acadêmicas, os meus recortes temporais, minha metodologia, principalmente porque eu utilizo como principal fonte até o momento, até as minhas pesquisas no mestrado, a oralidade, a história oral. Então, assim, tudo isso diz muito da minha vivência cotidiana na comunidade de Santiago do Iguape. Por exemplo, antes de eu começar a passar os slides, porque quando eu começar a passar os slides, eu não vou ver mais vocês, né? Então, eu vou fazer essa introduçãozinha aqui. Quando eu ingressei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu ingressei no ano de 2007. No ano de 2006, a comunidade de Santiago do Iguape, a comunidade de Santiago do Iguape, ela se localiza na cidade de Cachoeira, Bahia, no Recôncavo da Bahia. A Universidade Federal Rural, o campus Federal Rural, me perdoe, gente, Federal Rural é que eu estou agora, a Universidade do Recôncavo da Bahia. O campus de História, ele se localiza também na cidade de Cachoeira, então, nesse processo de interiorização das universidades federais, eu, quilombola, impetrado pelo governo PT aqui no Brasil, eu, quilombola, pude estudar na porta de casa, eu pude pesquisar a minha comunidade, acessar a universidade pública de qualidade, na porta de casa. Então, quando eu ingressei para fazer história, a minha comunidade, Santiago do Iguape, que se localiza no Vale, o Vale, depois eu vou apresentar um mapa para vocês, mas o Vale ele é composto por 18 comunidades quilombolas. A minha é uma das comunidades quilombolas existentes no Vale. Então, assim,
a minha comunidade tinha acabado de ser certificada no ano de 2006. Certificada, ela ganhou a carta de reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, que é o órgão aqui no Brasil responsável pela certificação das comunidades quilombolas, de que, a partir daquele momento, daquele ano, ela era reconhecida legalmente enquanto um território quilombola. Então, assim, eu ingressei em 2007, nesse momento de efervescência, de retomada do movimento quilombola das terras, de antigos engenhos de açúcar, de momento em que chegaram sementes para a produção, que chegaram cestas básicas, então, que discussões acerca de acesso à cidadania, a partir dessa categoria identitária de quilombola, no Iguape estava no maior frisson. Então, assim, não seria diferente o meu interesse por estudar. Eu já ingressei para fazer história, interessada em estudar o meu lugar social. No entanto, eu não sabia qual recorte dar, qual análise fazer. Então, assim, esse movimento quilombola me ajudou bastante a escolher, a delimitar. Eu parti da história do tempo presente para pensar o processo de construção de identidade quilombola, organização política, pensar também, sobretudo, essas questões de representatividade da associação quilombola dentro dessas lutas por terras, uma vez que em Santiago do Iguape, especificamente, nós, até o dia de hoje, nós estamos em um terreno considerado foreiro. O que é um terreno foreiro? Nós temos a posse da terra legalizada, mas não a propriedade da terra. Então, para permanecermos na terra, temos que pagar uma taxa para os herdeiros do proprietário legal da terra. Então, as discussões prioritárias acerca de comunidades quilombolas no Brasil é acesso à cidadania, níveis de cidadania, e um deles é o direito à terra, o direito ao seu território de pertencimento, ao seu território de afeto, e como reivindicar isso numa comunidade que ainda se paga para permanecer nesse território. Então, assim, eu parti dessas análises, pensar essas questões na graduação. No mestrado, eu busquei estudar memória do trabalho e do cotidiano, e aí eu recuei um pouco, fui estudar a década de 60, a década de 90, que foi um período de instauração de uma fábrica de azeite de dendê na região. Então, assim, a comunidade, ela economicamente, a principal atividade produtiva é a pesca e a coleta de marisco, e aí tentar compreender como que esses pescadores e marisqueiras desenvolveram outras atividades que não marcadas pelo tempo da natureza, pela relação com a natureza, mas marcada pelo relógio, pelo horário, e aí numa perspectiva bem thompsoniana, pensar como a inserção da fábrica de azeite modificou atividades econômicas na região. E agora, no doutorado, eu estou me debruçando diretamente acerca do tema da terra, das lutas por terras, da permanência desses sujeitos na terra. E aí eu estudo uma longa duração, eu estudo desde 1872 até 1964. Eu escolhi uma comunidade só, que é o Engenho Vitória, atual Engenho Vitória, a comunidade do Engenho Vitória. Foi uma comunidade que foi um engenho de açúcar, depois se transformou em uma usina de açúcar e depois se transformou em terras devolutas, que são terras que passam a ser do Estado, o Estado passa a gerir essas terras. E aí eu estudo, dentro de uma perspectiva geracional, como que as gerações de famílias negras reivindicaram e permaneceram nessas terras e reivindicaram o exercício da propriedade nessas terras. E aí não só o exercício dessa propriedade liberal, de quem tem o título da terra é o proprietário, mas quem está ali, quem produz, quem vive, quem constrói laços familiares, também está realizando o exercício de propriedade nesse território. Então, aí eu parto da geração de quilombolas, e aí eu vou
no caso, eu começo do tempo presente, as gerações de quilombolas, que foi o que me impulsionou a estudar isso, e aí eu vou para gerações de cativos, gerações de libertos, gerações de camponeses, que foi o momento que essa população negra, ela entrou em contato com o Partido Comunista brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, e montou uma associação, uma Sociedade de Proteção aos Lavradores do Iguape. E aí, então, nesse contexto, década de 40, eu estudo a geração de camponeses e, por último, a geração de poceiros, que foi quando o movimento, junto com essa Sociedade de Proteção aos Lavradores do Iguape, ocuparam e dividiram essas terras. Depois eles teve alguns processos de reintegração de posse, mas eu termino na década de 60, antes do golpe militar aqui no Brasil. Essa é a minha tese de doutorado, e eu defendo que as lutas por terras no Iguape, além desse processo de permanência nessas terras, esses indivíduos acionaram durante esse período diversas categorias identitárias. E aí eu quero demonstrar a linha tênue entre essas categorias identitárias acionadas desde o pós-abolição imediato com os movimentos quilombolas na atualidade. A intenção é essa, e demonstrar a construção de uma cultura política negra no Vale do Iguape a partir dessas lutas por terras. Essa é a minha tese na atualidade. Ana, então, eu posso te pedir se você só poderia rapidinho explicar para elas a diferença entre quilombo e quilombolas, porque acredito que pode ser confuso para elas, quilombo e quilombolas, assim. Como que você definiria a diferença entre quilombo e quilombolas, assim que fica claro também para elas? Porque assim, esses termos, claro, não existem na nossa língua. Sim, eu vou botar a apresentação aqui, porque eu trouxe essa ressemantização dos conceitos de quilombo, e aí eu vou começar justamente com isso. Eu vou apresentar aqui os slides. Obrigada. Por nada. Só vou fechar e abrir os meus slides aqui, porque ele não apareceu para mim. Sim, tranquilo. Realmente, essa questão é muito importante. A ressemantização, os diversos usos do termo quilombo, quilombola. É fundamental para a gente compreender essas questões aqui no Brasil. Sim. Gente, por que não está aparecendo o meu slide aqui para mim? Aqui você coloca aquele embaixo, apresenta agora. Eu coloquei apresentar, mas... Você pode colocar aqui lá embaixo, apresenta agora, e depois toda a tela. Isso que eu fiz, só que eu abri aqui o meu slide, mas ele não está aparecendo, só aparece essa tela que eu estou aqui. Sim, e talvez daí você tem que... Sim, ainda não apareceu. Se você quiser, pode me passar rápido por e-mail. Então eu vou mandar aí para ver. Só um minuto, gente. Desculpa. Pode ser este e-mail? Uhum. Carregando. Eu vou tentar ver se vai. Não entendo porque não está aparecendo o slide. Mas colocou com certeza. Acima, presente agora e toda a tela, sim? Sim.
Eu vou fechar de... Vou ver se eu deixo olhar. Tá carregando aqui. Ok, esperamos. Quilombolas. Acho que na Polônia também ainda nunca vi um trabalho sobre quilombolas. Ainda nunca vi nenhum trabalho publicado sobre os quilombolas. Aí tem... Não tem. Ainda não vi nada nunca publicado sobre isso. Depois, Mas amanhã também que passar, na Polônia a gente tem 2 jornais que falam sobre a América Latina e nos quais você pode publicar em português. E seria legal você também divulgar na Polônia. Temos 2 que aceitam português. que legal! Que legal, me passa assim. Gente, está demorando de carregar os slides, porque tem foto, não sei por que não tem ainda. É para eu ter mandado... Oi? Não passa, não consegui carregar para o O que está vindo aí é essa página da gente aqui, né? Sim. Ó. Está Não, mas aí acontecendo uma coisa. Sim, perfeito. Então vai agora para a sua apresentação. Mas não... E conseguimos ver você. Então agora você tem que só abrir a sua... Mas não está indo, porque a tela eu já abri aqui, mas ela não aparece para eu selecionar ela. Entendeu? Sim. Aqui eu boto, só aparece essa tela que eu me vejo mesmo. Não aparece. Sim, mas depois, porque você tem na sua tela que tem que abrir a apresentação, e daí você já não vai poder ver a gente, mas a gente vai ver a sua tela. Mas é isso. Isso ia aparecer aqui para mim. Pelo menos quando eu usei o Meet, o meu slide aparecia aqui para eu compartilhar nessa tela quando tem que compartilhar. Só que só está aparecendo tipo um print da tela aqui. Eu vou voltar isso aqui de novo. Sim, por favor. Tá aparecendo isso aí. Ok, e vai agora, abre agora a sua apresentação neste momento. Abre a sua apresentação. Vai? Isso, exatamente. Agora pode abrir a sua apresentação e já não mexe nada. E estamos aqui te vendo, escutando. Se tiver algum problema, eu falo, mas já abri então e fica nisso. Aí tá a minha apresentação. Isso, perfeito. A gente tiver tranquilo. Qualquer coisa eu aviso. Está tudo certinho. Ótimo, desculpa aí o transtorno, gente. São as peripécias desse novo modelo de produção de conhecimento. Então, é isso. É pensar a ressemantização, né, as ressignificações do termo quilombo. Porque o termo quilombo, ele sempre foi uma arena de luta, onde vários sentidos, ao longo do tempo, eles foram acionados. No período colonial e imperial, período de vigência do sistema escravista aqui no Brasil, o termo quilombo ele estava diretamente ligado a práticas de repressão, porque, e aí é pensar o binômio fuga e resistência, fuga da população escravizada para se organizar em espaços que a população escravizada, reconhecia enquanto espaços de liberdade, de organização, de uma nova sociedade, longe, não necessariamente longe, porque preciso também fugir com essa ideia de que os quilombos do período colonial e imperial, eles estavam desconectados da sociedade escravista que eles pertenciam, não. Eles, um historiador aqui no Brasil conhecido como Flávio Gomes, que é referência dentro dos estudos acerca de quilombos, e aí eu digo muito nesse sentido de quilombos no período colonial e imperial, ligados a essas práticas de indivíduos escravizados que fugiam, ele diz que
ele aciona a ideia de Campo Negro para pensar justamente essa relação, que é para a gente fugir também dessa ideia de que os quilombos eles eram totalmente isolados e a parte dessa sociedade escravista que eles estavam inseridos. Não, eles mantinham alguns tipos de relações para que o quilombo pudesse existir. Um dos maiores exemplos de quilombo acionados a essa prática de repressão. Por que acionados a essa prática de repressão? Porque o escravo, o indivíduo escravizado, ele era visto, percebido como uma propriedade de outrem, uma propriedade do outro. Aquilombar-se no período colonial imperial representava justamente essa violação do direito de propriedade do outro. Então, por isso, essa repressão do poder colonial e imperial. Então, o maior exemplo na sociedade brasileira desse modelo de quilombo é o Quilombo dos Palmares, que funcionou, funcionou durante quase um século, né? Um período de longa duração, que teve o seu líder, né, que hoje é muito acionado enquanto pautas e práticas de lutas e resistência no Brasil, que é o Zumbi dos Palmares. Então, o Quilombo dos Palmares, ele ficava no Nordeste, em Pernambuco, a atual província de Pernambuco no período, e ele é o maior exemplo desse modelo de quilombo formado, quilombo que a gente chama de quilombo no sentido histórico, formado a partir dessas práticas de fuga e resistência. E que esse sentido, o conceito de quilombo estava diretamente ligado a essas práticas de repressão. E aí, um conceito clássico para esse período acerca do quilombo é o conceito usado pelo Conselho Ultramarino, que diz que toda habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele. Então, assim, esse é um conceito clássico para pensar o quilombo no sentido colonial e imperial. Agatha, qualquer momento que você quiser, você pode intervir, viu? Que eu já sei como colocar, eu oculto aqui e coloco de novo. Obrigada, está tudo claro, muito obrigada. Tá bom. Com a abolição legal da escravidão, e aí a abolição legal da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, e a proclamação da República, que aconteceu logo depois, aqui no Brasil, a abolição da escravidão foi em 1888 e a proclamação da República 1889. Entrou em cena a máxima de que todos eram cidadãos. Então, dessa forma, os agrupamentos de ex-escravizados não mais ameaçariam a ordem social. Então, assim, esse sentido ligado à prática de repressão, ele começa a sumir, porque esses agrupamentos de indivíduos não existiu mais no Brasil um quilombo dentro dos parâmetros e grandeza do Quilombo dos Palmares, justamente porque o poder colonial e imperial ele visou, né, conter todas essas formações de quilombo dentro dessa perspectiva grandiosa, mas existiam outros agrupamentos de sujeitos que não aceitavam a escravidão e fugiam, porque como tem uma máxima muito grande aqui no Brasil, de um historiador baiano, que é o historiador João José Reis, e ele coloca aqui, onde houve escravidão, houve resistência. Então, assim, mesmo que depois da morte de Zumbi e da destruição de Palmares, outros agrupamentos de sujeitos escravizados que decidiram fugir dos engenhos existiram, porque a população negra ela sempre encontrou alternativas à insurgência. Mas, com a abolição da escravidão, esses agrupamentos eles não ameaçariam mais a ordem social. É a ideia de que todos eram cidadãos. Um exemplo muito clássico de pensar essa noção que a República ela traz de que todos eram cidadãos é que nos documentos oficiais, o designativo de cor ele começou a sumir.
por exemplo, registros civis, de casamento, de nascimento, registros de óbitos. O designativo de cor, ele começou a assumir que é a ideia de que todos eram cidadãos, nem brancos, nem negros, a ideia de cidadania que a República ela trazia com essa ideia da Belle Époque aqui no Brasil, da modernidade, enfim, é pensar isso. E aí eu trouxe uma imagem, né, que é o Zumbi dos Palmares. O dia 20 de novembro aqui no Brasil, ele é considerado o Dia da Consciência Negra, justamente por conta da morte do líder Zumbi dos Palmares. Então, assim, o movimento negro unificado, ele passou a pensar a figura de Zumbi, a figura de Palmares como símbolo de resistência. Então, assim, é o que eu vou falar aqui no próximo slide. E aí, na segunda metade do século XX, quilombo, o conceito de quilombo, ele passou a representar, deixou de representar a noção de repressão, que era ligada ao período colonial e imperial, e a pensar esses agrupamentos de escravos, de indivíduos escravizados que fugiam, e passou a ser compreendido aí por movimentos sociais, por lideranças locais, e aí de comunidades negras rurais, pelo movimento negro unificado. Ele passou a representar uma das principais formas de resistência da população negra, um momento de organização social, um modelo de organização social a ser seguido. Então, assim, quilombo, na segunda metade do século XX, no processo de redemocratização aqui no Brasil, e aí pensar a década de 70, 1970, 1980 e 90, ele passou a ser entendido como ele passou a ser acionado, o conceito de quilombo, ele passa a ser acionado como forma de resistência e de luta, pautas de lutas para conquistas da população negra. E aí eu trago que foi um conceito gestado pela uma intelectual negra e militante do movimento negro unificado, que é a Beatriz Nascimento, e ela gestou esse conceito de quilombo, que é um conceito que eu utilizo bastante, justamente nesse período, na década de 70, década de 80, quando o quilombo ele passa a ser pensado enquanto pautas de luta da população negra para conquistar acesso à cidadania, para conquistar acesso à terra, para conquistar as discussões acerca de cotas, as discussões acerca de direitos, de transformar essa população negra rural em sujeitos de direitos. Então, a Beatriz ela traz que o quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. É também recuo, se a luta não é necessária. É sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. E foi a partir dessa ressemantização, dessa ressignificação do conceito de quilombo, que começou a se pensar no Brasil questões acerca de direitos para até então as populações negras rurais, que passaram a acionar essa categoria de comunidades remanescentes de quilombos, comunidades quilombolas ou quilombos contemporâneos. Então, aí a pergunta da professora Ágata vai muito nesse sentido, de pensar quilombo no sentido histórico, do período colonial e imperial, que é relacionado muito a essa ideia de fuga e resistência e de repressão, no momento de vigência da sociedade escravista, e a reapropriação, ressignificação desse termo de quilombo para pensar a ideia das comunidades negras rurais na atualidade e como elas acionaram a identidade de quilombos contemporâneos. E os quilombos contemporâneos, eles não necessariamente são herdeiros diretos de antigos quilombos nos sentidos históricos. Não sei se
se fica evidente para vocês isso que eu estou falando. As formações de comunidades quilombolas na atualidade não são comunidades herdeiras diretas de quilombos no passado relacionados por esse binômio de fuga e resistência. Não, existem várias formas de acesso à terra e permanência à terra por esses sujeitos, e que fazem com que esses sujeitos, descendentes de uma população escravizada, que permaneceram nesses territórios, eles acionem, na atualidade, essa categoria identitária de comunidades quilombolas. Então, assim, a partir daí dessas discussões, que na Constituição de 1988 se implementou o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí dizia o quê? Que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, assim, dentro dessa Constituição, a chamada Constituição aqui no Brasil, chamada Constituição Cidadã, porque traz direitos, né, para essas populações indígenas, negras rurais, que passam a serem identificadas por a nova construção de uma categoria identitária, que é a categoria de quilombolas, de quilombos contemporâneos. Então, assim, por pensar direitos para não só para esses grupos, né, mas eu estou falando especificamente desses grupos, então, trazer que era uma Constituição entendida enquanto Constituição cidadã. E aí, o texto acerca de preservação da cultura dos remanescentes de quilombo, eles foram alocados no corpo permanente da Constituição, que aí, mais especificamente, no capítulo relativo à cultura, artigos 215 e 216. Já as discussões acerca de terras, as discussões fundiárias, né, questões agrárias, colocaram-se no ato das disposições constitucionais transitórias. Transitórias é o sentido de que é passageira, né? É transitório. No momento que fossem certificadas todas essas comunidades quilombolas, esse artigo não faria mais sentido. Esse artigo ele seria excluído da Constituição, não estava no corpo permanente da Constituição. E por quê? Porque justamente a visão que se tinha no período era de que existiam poucas comunidades quilombolas no Brasil, porque se pensava a comunidade quilombola, é justamente essa ideia associada a uma herança direta aos antigos quilombos históricos, aos antigos agrupamentos de escravos fugidos. Só que estudos acerca, né, de escravidão e pós-abolição no Brasil permite compreender uma ampliação desses sujeitos de direitos. Então, assim, hoje somos aproximadamente 6.000 comunidades quilombolas certificadas no Brasil. E aí o processo de titularização desses territórios comparado ao número de comunidades que têm a carta de reconhecimento enquanto quilombolas, é praticamente nulo. São poucas as comunidades que têm o título definitivo da terra. Porque pensar terra na sociedade brasileira é pensar poder. Terra é poder. Então, assim, é pensar que a elite ela não quer abrir mão desse poder que é ter terra no Brasil. Então, assim, dentro dessa questão, né, de que quais os direitos, né, quem eram remanescentes de quilombos, quais esses sujeitos de direitos, seriam somente esses herdeiros diretos de quilombos ligados ao sentido de quilombos históricos, de fuga e resistência, ou iria ampliar esses sujeitos de direitos? Nesse contexto, em 2003, gente, aqui tá errado, 2003, não é 2033,
baixou esse decreto, que é o decreto 4887, que ele regulamenta esse processo de reconhecimento e titularização das terras das comunidades quilombolas. Para ter acesso a todas as fases do processo de reconhecimento das comunidades enquanto quilombolas e do processo de titularização dessas terras, você, lendo o decreto, você tem conhecimento acerca dessas fases. E o decreto, ele traz também um artigo, que é o segundo artigo do decreto, que é fundamental para compreender a ampliação desse conceito de quilombos contemporâneos, que consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para fins deste decreto, os grupos étnicos raciais, segundo os critérios de autoatribuição, e aí então passa a ser fundamental, essencial para o processo de reconhecimento, não é que sujeitos de fora, intelectuais, técnicos do INCRA, cheguem na comunidade, avaliem e digam se aquela comunidade ela é remanescente de quilombo ou não. Passa a ser fundamental a autoatribuição da comunidade, dos sujeitos da comunidade se organizarem para acionar essa categoria identitária e explicar e justificar o porquê estão acionando essa categoria identitária de quilombola. Então, assim, esse decreto, ele traz essa questão fundamental, que é pensar a autoatribuição no processo de reconhecimento dos territórios quilombolas no Brasil. E aí coloca, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, assim, relacionada, não necessariamente ligada somente a esse passado de quilombo, de agrupamentos de indivíduos que fugiram da escravidão, mas relacionada a uma opressão histórica sofrida. Então, esses territórios, essas comunidades negras rurais relacionadas a essa opressão histórica. Então, assim, esse debate, ele contribui, sobretudo, para a ampliação do conceito de quilombo e a ampliação dos sujeitos de direitos a essa categoria identitária. E aí eu trouxe o conceito de quilombos contemporâneos ou comunidades remanescentes de quilombos. Eu prefiro utilizar comunidades quilombolas ou comunidades ou quilombos contemporâneos, porque eu acho que o conceito de remanescente é muito aquela ideia. E aí, pegando a definição mesmo do conceito, da palavra remanescente, que é o que sobra. E as comunidades quilombolas, os quilombos contemporâneos no Brasil, não é necessariamente o que sobrou, mas é um processo. Se você utilizar o conceito de remanescente, você perde essa ideia de processo, não é o que sobrou, é o que estava, é o que continuou e que foi se ressignificando o uso do território, preservando a cultura. Enfim, eu prefiro essa ideia de quilombos contemporâneos, porque, para mim, dá uma ideia melhor de processo histórico dessa população, da permanência dessa população, dessas gerações, né, nesses territórios. Então, são nomenclaturas que surgiram a partir da ressignificação, dessa ressignificação que eu venho falando, e que abrangem as diferentes formas de resistências que caracterizam a população quilombola. Aí é pensar que os históricos de formação dessas comunidades, eles são bastante variados. Podem ser quilombos no sentido histórico de fuga e ocupação desse território, no caso, né, dessa população escravizada. Então, pode ser que os descendentes desses que fugiram e ocuparam os territórios continuem ali. É uma das formas, né, os quilombos contemporâneos no Brasil, uma das formas, uma das maneiras, né, de constituição desse território pode ter sido essa mais clássica e mais conhecida, que é essa ideia de fuga e ocupação, mas pode ser também no período no período do pós-abolição legal da escravidão no Brasil, esses indivíduos
terem permanecidos nos espaços onde viveram experiências de escravidão, nos antigos engenhos, nas antigas fazendas. E é justamente esse o caso da comunidade ao qual eu sou oriunda e que eu vou explicar melhor mais à frente. A permanência desses sujeitos, desses ex-escravizados, não necessariamente eles terem fugido da escravidão, mas com o fim da escravidão no Brasil, com a abolição legal da escravidão, esses indivíduos permaneceram nesses territórios. Então, assim, essa é uma forma de ocupação desses territórios e eles podem acionar a categoria de quilombola. Doações de terras para ex-escravizados ou para escravizados também pode ser uma forma. Famílias que permaneceram nos territórios a partir de doações, direitos a terras devolutas, terras que pertenciam aos estados, e até mesmo compras de terras, por parte de indivíduos escravizados e ex-escravizados, podem ser essas formas de acesso às terras no Brasil. Esses indivíduos, essas comunidades, eles podem se organizar politicamente e acionar a categoria identitária de quilombolas. Então, assim, durante gerações, os egressos da escravidão e seus descendentes, em diferentes regiões do Brasil, reivindicam o acesso e a permanência dessas terras secularmente ocupadas. Assim, a ideia do acesso é porque, na maioria das vezes, eles já têm o acesso porque eles permaneceram, no caso, os seus antepassados permaneceram nessas terras. Mas, assim, continuar com acesso a essas terras no Brasil são outros 500, né? Um outro processo, porque existe, né, expropriação de terras, grilagem, então diversas práticas de roubo mesmo das terras desses sujeitos históricos de direitos aqui no Brasil. Então, pensar que os direitos sancionados pelo artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eles contribuíram para a afirmação e fortalecimento de uma identidade negra diretamente ligada à memória da escravidão. Aí refletir que no Vale do Iguape, esses debates eles se desenharam entre os finais da década de 90 e início dos anos 2000. E aí só veio se concretizar com a certificação da comunidade no ano de 2006, como eu falei aqui. Eu vou falar, eu vou, a partir agora para frente, falar justamente desse processo de organização política do Vale do Iguape em torno dessa categoria identitária. Eu gostaria de perguntar se ficou compreensível essa diferença entre quilombo, no sentido histórico e colonial imperial, e as comunidades quilombolas na contemporaneidade, para que eu possa continuar. Sim, muito obrigada, Ana Paula. Acho que ficou super claro, sim. Ah, que ótimo, que ótimo. Temos mais ou menos uma meia hora, sim? Dá certinho, você tem tempo, né? Meia hora você fecha, sim? Para a gente poder ainda conversar. Sim, acho que eu fecho antes, mas você pode me falar se eu ultrapassar o tempo que eu vou falando, aí às vezes eu me empolgo. Eu também adoro este tema, então eu posso ir escutando até amanhã. Por mim, você pode ficar até amanhã por aqui, não tem problema. Hoje daqui a pouco eu tenho um encontro justamente no workshop que está sendo virtual, né? Hoje eu tenho um encontro, mas dá tempo. É 1h da tarde aqui no Brasil. Então, aí, um breve histórico do Vale do Iguape. Eu vou apresentar aqui para vocês, aqui é o mapa, que eu trouxe o mapa do Vale do Iguape, e aí com as comunidades, essas comunidades ao entorno, eu estou aqui passando a mão, vocês acho que vocês não estão vendo. Vocês estão me vendo ou só o slide? Vemos, porque vemos o slide e aqui você do lado. E só para dizer, assim, que este fica na região, no estado da Bahia, se alguém não souber onde fica, só para avisar. Estado da Bahia. Isso, estado da Bahia, aqui na parte côncava da Bahia, o que a gente chama de recôncavo da Bahia. A cidade de Cachoeira está aí, Cachoeira São Félix, que é uma cidade tida como histórica, tombada pelo patrimônio histórico aqui no Brasil. E o Vale do Iguape, ele
pertencente, né? Ele é um distrito, as comunidades do Vale do Iguape, o Vale como um todo é um distrito de Cachoeira, né? Zona rural da cidade de Cachoeira. E aí a Baía do Iguape é o Lagamar do Iguape, né? O que é o Lagamar? O Lagamar é a junção do Rio Paraguaçu com a Baía de Todos os Santos. E ao entorno da Baía do Iguape, o Lagamar do Iguape, ficam as comunidades quilombolas do Vale do Iguape. E o interessante para pensar esse breve histórico da comunidade do Vale do Iguape, é que se a gente pensa em escravidão, em sociedade escravista, na cidade de Cachoeira, antiga comarca do termo de Nossa Senhora do Rosário, da Cachoeira, a gente não pode deixar de analisar a antiga freguesia de São Tiago do Iguape. A freguesia de São Tiago do Iguape era composta por 21 engenhos moentes e correntes no período escravista. Então, assim, a maioria dessas comunidades, não, todas as comunidades quilombolas do Vale do Iguape se formaram em espaços de antigos engenhos de açúcar. E a maioria dessas comunidades, elas carregam, até os dias de hoje, os nomes desses antigos engenhos de açúcar. Então, assim, aqui é um outro mapa de localização dos engenhos de açúcar do Vale do Iguape. E aí tem Engenho Campina, Engenho Embiara, Engenho Vitória, aí tem Engenho Calembá, enfim, Engenho Central. Engenho Central é onde se formou a comunidade que eu sou oriunda, que é a comunidade de Santiago do Iguape. A maioria carregam, até os dias de hoje, o nome dos antigos engenhos de açúcar. Então, é pensar que o Vale do Iguape era uma região marcada por grande concentração de terras, continua sendo marcada por grande concentração de terras nas mãos desses herdeiros senhoriais, e marcada no período colonial e imperial por um grande contingente de indivíduos escravizados. E aí, eu já falei isso aqui, é pensar os sentidos atribuídos à liberdade. Existem vários sentidos atribuídos à liberdade para a população negra em experiência, né, do fim do cativeiro, né? Então, assim, muitos deles preferiram, né, optaram por migrar, por saírem desses espaços onde viveram experiências de escravidão. Não queriam continuar trabalhando para antigos senhores, mesmo que as noções de trabalho, elas, juridicamente, pelo menos, né, fossem outras. Para além disso, né, existia assim, uma possibilidade de negociação e conflito, como sempre existiu também, mesmo na dureza que foi o sistema escravista. Então, assim, o migrar representava o sentido de liberdade. Migrar, deixar os espaços onde viver experiências de liberdade. Mas o permanecer também é entendido como um sentido de liberdade para essa população negra egressa do cativeiro. E aí, permanecer, a gente não podemos sermos ingênuos e pensar que numa sociedade de pós-abolição a repressão policial sobre corpos negros não existiam, porque existiam, e aí você pensar que isso dificulta, assim, o itinerário, o trânsito desses indivíduos, mas é preciso pensar também que eles puderam optar por permanecer e permanecer para ampliação e conservação de direitos conquistados ainda em experiências de escravidão. A exemplo da produção de roças, a exemplo da constituição de laços familiares, laços de solidariedade. Então, é pensar que o permanecer, ele também
é um sentido atribuído à liberdade para a população egressa do cativeiro. E eu defendo que as comunidades do Vale do Iguape, elas se formaram justamente acionando esse sentido de liberdade, o ato de permanecer. Com o fim da escravidão, esses indivíduos, eles permaneceram nos espaços, grande parte, né, da população permaneceu nos espaços onde viveram experiências de cativeiro. E é possível comprovar isso, por exemplo, acessando o registro civil de nascimento e de óbito. É possível ver muitos desses sujeitos, principalmente mulheres, indo registrar no período republicano, né, no pós-abolição imediato, indo registrar os seus filhos e filhas, enquanto forma de acesso à cidadania e construção de famílias negras no pós-abolição imediato. Através dos registros de óbito, eu consigo, né, recuperar ex-escravizados que permaneceram nesses engenhos. Então, assim, o ato de permanecer é também um sentido de liberdade. E aí, né, eu trago a citação do professor Walter Fraga Filho, que ele fala, essa citação é do livro dele, Encruzilhadas da Liberdade. O professor Walter Fraga, ele estuda o Recôncavo da Bahia, ele é um historiador também do Recôncavo da Bahia, e ele estuda justamente esses sentidos de liberdade. E essa citação é uma memória de uma neta de um ex-escravizado. E aí que apresenta um dos sentidos de liberdade, que é o sentido de liberdade que eu trabalho para compreender a região do Vale do Iguape. Que aí a memória traz o seguinte: estava com os meninos fincando os pauzinhos no chão para brincar, quando viu aquela zoada, muitos tambores tocando, homens e mulheres sambando. Aí, quando o pai dele chegou, ele perguntou: que zoada é essa? E o pai respondeu: é a liberdade, meu filho. Meu avô perguntou: e o que é a liberdade? E o pai respondeu: agora nós vai trabalhar para a gente, agora cada um da gente pode plantar a sua rocinha. Então, é pensar que o permanecer, essas famílias que permaneceram, elas também acionaram o sentido de liberdade, a experiência do pós-abolição imediato, e entender que, na contemporaneidade, esses sujeitos que constituem e organizam esse movimento quilombola, eles acionam justamente isso, essa ideia geracional de permanência dos seus antepassados nessas terras, de trabalhos, construções, preservação de cultura material e imaterial desses antepassados nessas terras. E é por isso justamente que eu utilizei no meu artigo o título Eu Nasci e Me Criei Aqui. Aí é Santiago do Iguape, uma foto de Santiago do Iguape, a igreja matriz de Santiago do Iguape, e o mar, né? O Lagamar de Santiago do Iguape, que é de onde vem grande parte do sustento da população quilombola de Santiago. O mar e os mangues, né? Coleta de marisco e pesca. Então, assim, a frase eu nasci, me criei aqui, que eu utilizei no meu artigo que a professora Agatha teve acesso, é justamente para demarcar isso. Eu fiz várias entrevistas, né? Como eu já falei, eu trabalho com a história oral, com a oralidade, com a memória acessada a partir da oralidade. E quando eu perguntava, você é daqui, você veio de outro lugar, seus pais vieram de outro lugar, eles falaram, eu nasci e me criei aqui. Muitos repetiram essa frase. E essa frase, ela é acionada enquanto pauta de luta na categoria no processo de identificação desses sujeitos enquanto quilombolas. É a permanência desses, e aí a gente pensa que os meus entrevistados são indivíduos, né? Alguns, inclusive, já não estão mais a presença física, né, entre nós, e são indivíduos de 80 anos, 90 anos, e você pensa, né, eu nasci e me criei aqui, meus pais são daqui, foram daqui. Então, assim, é pensar a trajetória a trajetória histórica de ocupação desse território por indivíduos negros descendentes de ex-escravizados. Então, assim, e aí, falar aqui, como eu já falei, a pesca e a coleta de marisco
os principais aspectos econômicos da comunidade, falar um pouco que a coleta de marisco, ela tem uma relação de gênero, né, de pensar a categoria de gênero, porque está muito ligada ao fazer feminino, e aí na minha dissertação eu trabalho justamente com isso, de pensar o porquê a pesca está atrelada ao fazer feminino, ou a pesca ao fazer masculino, e a coleta de marisco ao fazer feminino, e aí tem certos níveis de hierarquia que só operacionalizando a categoria de gênero é possível compreender. Então, assim, mas isso é uma outra conversa, numa outra oportunidade, quem sabe, mas é pensar justamente isso, que a pesca e a coleta de marisco são as principais atividades econômicas na região, mas existem também a produção de roças. Mas a produção de roças é sempre ameaçada pela noção de que o campesinato negro em Santiago do Iguape, ele, no Vale do Iguape como um todo, né, ele sempre foi um espaço de disputa. E, assim, um espaço de disputa sempre ameaçado. E aí é aquela ideia do que eu falei, acessar a terra é uma coisa, permanecer nessas terras é outra coisa. Viver, né? Ter o bem viver a partir, se sustentar, construir autonomia a partir dessa terra é outra coisa, porque às vezes esses indivíduos eles estão nessas terras, mas eles não têm espaço para plantar. Esse espaço para plantar, ele sempre foi uma arena de disputa, ele sempre foi conquistado dentro dessa arena de disputa, né? Por quê? Porque os herdeiros senhoriais estão sempre ali querendo exercer o seu poder a partir do direito à propriedade legal da terra. E aí eu trouxe para algumas falas, né? Mas eu não vou ler todas, mas algumas falas dos meus interlocutores. O seu Dudu é um dos que já faleceu, mas que eu entrevistei, e que ele diz que esse trabalho, inclusive eu utilizo isso enquanto um título de um dos capítulos da minha dissertação. Esse trabalho eu faço desde pequeno, que ele fala que desde pequeno ele é pescador, e aí é pensar essa relação também na comunidade, que os sujeitos, tanto os homens quanto as mulheres, e aí os meninos e as meninas, porque aprendem desde a infância a profissão com a figura paterna ou com a figura masculina, ou a figura materna e a figura feminina da família, né? Como que o saber fazer ele é passado de geração em geração nas comunidades. Aí é uma imagem e também seu Dudu traz aqui que a pesca é um fazer coletivo. E realmente a pesca é um fazer coletivo na comunidade. É muito difícil você ver um pescador sair sozinho para pescar. E aí pensar também que a pesca é uma relação muito próxima com a natureza, não só por estar, né, no mar, em relação com o mar, mas também os objetos de pesca, a preservação desse saber fazer, que é um saber fazer ancestral. Eu consigo aprender, por exemplo, nos inventários pós-mortem, ex-escravizados com a profissão de pescadores. Então, assim, é um saber ancestral na comunidade, e a pesca, a relação, né, dos objetos de pesca, objetos construídos artesanalmente, né? Então, assim, é uma relação muito próxima que os sujeitos da comunidade têm com a natureza. Aí é uma forma de defumar, né? Defumar o camarão, que é um marisco que nós temos acesso a partir do mar, e aí é uma forma de defumar, para preservar, para guardar, para ter maior durabilidade, e para comercialização, né, nas feiras locais e na própria comunidade. São aí outra foto de crianças, e aí uma outra forma de preservação do pescado. Aí são peixes que são eles
colocam o peixe no sal e colocam no sol para secar e vendem dessa forma. Então, é outra forma de saber fazer, né? E as artes do saber fazer, eu estou utilizando um conceito do sertor para pensar justamente essas relações na comunidade. Aí é um outro objeto de pesca, o chamado jereré, que é para pescar siri, que é um outro marisco na região. E aí, outras falas, mas que eu não vou ler todas também, mas que são de marisqueiras, né? Mulheres que coletam marisco, né? E aí, novamente, essa relação geracional de aprendizagem do ofício. Minha mãe mariscava demais, aprendi a mariscar com ela desde pequena. E embaixo a relação, né? Que essas marisqueiras elas tinham com o tempo, com a otimização desse tempo para as outras atividades também, para além do trabalho da coleta de marisco, né? Que a gente costurava rede, catava marisco de noite, às vezes catava mesmo para poder comprar o café. Às vezes, quando a gente já tinha o dinheiro do café, deixava para catar no outro dia. Às vezes tinha que catar rápido, porque não tinha para comprar o pão. Então, essa relação, né, da mulher e do papel dessa mulher negra na constituição e preservação das famílias, né? Porque ela diz, tinha que ela não é nessa aqui, aqui. Sem água ia para a maré, chegava com um bocado de menino pequeno, tinha que pegar água na cabeça para lavar roupa, para escaldar marisco, para beber, tudo na cabeça. Então, assim, a Constituição e a importância dessas mulheres negras para a preservação dessas famílias negras no Iguape. E hoje é possível, por exemplo, a partir dessa categoria identitária de quilombola, a população jovem do Iguape tem acesso, por exemplo, a cota específica para ingressar na universidade enquanto quilombola, tem acesso a bolsa específica enquanto quilombola para permanecer estudando. Então, assim, é possível um processo eu costumo chamar de reintegração de posse, né? Desses filhos de marisqueiras e pescadores ingressando nas universidades. E, assim, é possível que indivíduos como eu, quilombola, neta de pescador, filha de pescador, meu pai não está exercendo a função no momento, está exercendo uma outra função, mas é neta de saverista, bisneta de saverista, enfim, tem adentrado na universidade e hoje reserva, né, busca o direito de narrar a história dos meus antepassados, de produzir conhecimento científico. É muito importante esse processo de retomada. E isso se dá, sobretudo, né, por conta do movimento quilombola, das lutas do movimento quilombola, das lutas do movimento negro, e é preciso demarcar isso, é preciso ressaltar isso. Aí são marisqueiras, né, voltando do trabalho no Porto de Santiago do Iguape. E que eu também não vou ler, mas é só em quem eu me baseio para pensar o conceito de campesinato negro, que é o conceito que eu utilizo bastante para pensar essas lutas por terras no Iguape. Me baseio tanto, eu trouxe dois para pensar, Eric Forner e eu só coloquei um. Foi Eric Forner e a outra é Ana Rios Lugão aqui no Brasil. Eu me baseio também bastante. E aí é pensar, né? Quando eu falo que, já para finalizar, quando eu falo que o conceito de campesinato negro ele é uma arena de disputa e sempre foi uma arena de disputa, e a partir dessas disputas, categorias identitárias elas foram pensadas, gestadas ou acionadas, pensar que quando esses indivíduos permaneceram, eles permaneceram também para pensar esse acesso à terra, para continuar nesse acesso à terra. Quando na década de 30, na década de 40, esses lavradores negros, eles se juntaram com o PCB, construíram uma sociedade de proteção aos trabalhadores da lavoura e reivindicaram o acesso à terra, como aparece aqui nessa fonte que eu trago, que é a fonte
é de um jornal, o jornal Momento, é um jornal do partido, e fala justamente desse processo de constituição, né, de organização e das reivindicações desses lavradores. As terras, os munizes foram, foram os proprietários legais das terras do engenho que eu pesquiso atualmente, que é o Engenho Vitória, por um século, né, passando de geração em geração. Então, assim, quando eles se juntaram para isso, eles acionaram outras categorias, categorias de lavradores, de camponeses, enfim, rendeiros, meeiros, foram categorias que eles acionaram, categorias identitárias. Eles construíram a associação, é uma forma de se fazer política, né? E na década de 60, com a instauração da fábrica de azeite, a fábrica Opalma ela se instaurou na comunidade Acutinga, que hoje leva o nome de Opalma justamente por conta da fábrica. E a ideia de quando a fábrica se instaurou, a fábrica ofereceu trabalho, né, para grande parte da população. Mas em contrapartida, retirou espaços de plantação dessa população, porque a memória local coloca que onde havia terra se plantava dendê. Então, assim, grande parte da população trabalhava na fábrica, mas eles começaram a perder espaços de plantação de outras atividades que eles poderiam fazer de forma autônoma. E com o declínio da fábrica, na década de 90, a questão começou-se a se pensar, né, acerca de acionar essa categoria identitária de quilombola, que foi uma categoria instaurada na Constituição de 88, mas que começou, né, a ser pensada na comunidade de Santiago do Iguape, por exemplo, no Recôncavo da Bahia, só a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, e em 2006 que foi efetivamente a comunidade foi efetivamente certificada, mas foi justamente nesse contexto de desemprego, o contexto que essa população começou a perder espaços de plantação, mas, ao mesmo tempo, estavam empregadas na fábrica. Quando a fábrica decretou falência, eles se viram sem emprego e sem espaço de plantação, por exemplo. Alguns não tinham mais os objetos necessários para começar a pescar imediatamente. E é importante que se diga que a fábrica ela decretou falência no Iguape, mas a fábrica ela funciona até os dias de hoje no Baixo Sul da Bahia, aqui, que é a região de Valença. As plantações de dendê continuaram durante um longo tempo no Iguape, porque servia para levar para outra fábrica que funcionava em Taperoá. Então, assim, eles continuaram perdendo esses espaços não voltaram de imediato, mas o emprego não tinha mais. Então, foi justamente nesse contexto aí aqui que está a Ana Rios Lugão, que eu coloquei um pouco para frente. Para pensar, a Ana Rios, ela pensa diversos tipos de campesinato negro, e aí eu utilizo e tento demonstrar quais as formas de campesinato negro existem no Vale do Iguape, eu consegui recuperar no Vale do Iguape. Aí são o campesinato itinerante, paternalistas e as terras de preto que ela coloca. Então, assim, um dos meus principais interlocutores foi o Ananias Viana, que é um líder cultural e articulador político da comunidade do Vale do Iguape, e ele fala justamente desse contexto de desemprego na fábrica e como a população se viu em desespero, sem algumas perspectivas de futuro, pensando, né, em relação a trabalho e sem intenção de migrar para as grandes cidades para poder trabalhar. Então, foi justamente nesse contexto que começou a se pensar e gestar a identidade quilombola no Vale do Iguape. É um outro contexto que eu chamo de conflito em torno do campesinato negro na região. E Ananias, ele trabalhava com arte. Ele foi empregado da fábrica Opalma, ele é
região, foi empregado da Fábrica Palma, saiu, foi para Salvador e começou, Salvador é a capital da Bahia, e começou a trabalhar com arte. Então, assim, quando ele retornou e presenciou esse contexto, ele, enquanto liderança local, juntamente com outros articuladores, né, políticos da região, compreenderam que a melhor forma para começar esses debates na região acerca de comunidades quilombolas era a partir da arte. E aí eles criaram o Centro de Cultura do Vale do Iguape, e a partir de trabalhos com a dança afro na região, eles começaram a mobilizar a população jovem e mobilizar também a família desses jovens, que a partir do contato com esses jovens, eles começaram a visitar as famílias desses jovens e a discutir acerca de questões identitárias na perspectiva da categoria quilombola. Aí são jovens do Vale do Iguape dançando, né, a dança afro, trabalho com a dança afro. Aí a população, né, se reunindo aí foi a reunião de constituição do Conselho Quilombola do Vale do Iguape. O Conselho Quilombola tem a função de agregar todas as associações quilombolas do Vale do Iguape. As associações quilombolas, né, cada comunidade do Vale do Iguape, como eu falei, 18 comunidades, cada uma tem uma associação. Então, o Conselho Quilombola, ele junta, né, ele tem a função de agregar todas essas associações. E aí, para finalizar, dizer que o SEC, o Conselho, ele trabalha também com processos de economia solidária e, por exemplo, dos frutos, né, do SEC e do Conselho foi justamente o Banco Solidário Quilombola, né? Pensar uma moeda própria, pensar o que a Beatriz, o que eu trouxe lá no início, que a Beatriz coloca, que, por exemplo, o Abdias Nascimento coloca, que é quilombo, né, como um novo modelo de organização social. E aí, dentro dessa perspectiva que Santiago do Iguape constituiu, por exemplo, um banco solidário com uma moeda própria para circular dentro da comunidade. A moeda chama-se, né, a principal é sururu. Sururu é um marisco, né, da comunidade que tem a principal economia pautada na pesca e na coleta de marisco. E aí finalizo com uma foto da entrada, né, de Santiago do Iguape, que atualmente não está mais assim, porque pavimentou a estrada, e dizer que é um contexto de retrocessos, porque com o avanço da extrema-direita aqui no Brasil é um contexto de retrocessos. As bolsas para estudantes quilombolas foram cortadas, secretarias que eram fundamentais para pensar políticas de ações afirmativas deixaram de existir, mas que a gente segue em luta e que não vai ser diferente, né? A gente segue criando alternativas à insurgência. Obrigada, e assim vamos para o debate.